Eu sou o Romeu Rodrigues, sou escritor, ilustrador. E você? Eu sou o Guilherme e estou na TV Relacionamentos. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos aí a honra de trazer um grande ilustrador que ao longo do tempo será muito falado aí, porque seu trabalho é maravilhoso. Caio Queiroga, obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu fico feliz de estar aqui. Caio, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e em que momento da sua vida, ou influenciado, sei lá, por pais, amigos, qualquer tipo de mídia, que você falou, um dia eu quero seguir essa profissão. Curioso, eu nasci em Taubaté, né, interior de São Paulo, cidade... Ah, terra boa, terra do Monteiro Lobato. Sim, né? Uma cidade pequenininha e polêmica, mas pequenininha. Parece que o Museu do Mazzaropi fica lá também, né? Fica. Ah, tá, entendi, legal. E, tipo, é uma cidade pequena e quando eu fui crescendo, eu sempre fui uma criança muito hiperativa. Então, quando eu era pequeno, eu passava na frente das bancas, eu vinha capa de quadrinhos e coisas do gênero, eu ficava muito enfeitiçado e queria comprar. Os meus pais, sendo bons pais que queriam que o filho deles lesse bastante, falavam, é o que tem, e comprava, só que eu não lia, porque eu era muito hiperativo. Então, você gostava mais dos desenhos do que da história, é isso? A primeiro momento, sim. Tá. E o que você via mais? Disney, Turma da Mônica, ou você era mais super-heróis, alguma coisa? Era mais super-heróis. Né? Ok, entendi. Então desde criança, pelo menos assim, de imagem você já conhecia o Hulk, né, assim, os principais Superman, Batman. Tá. O primeiro quadrinho que eu comprei na minha vida, eu acredito que foi uma edição do Guerra Secreta, sabe? Ok, tá. E eu lembro que eu comprei, e aí eu ia guardando. E meus pais achavam que eu ia lendo, eu não ia lendo. E aí foi acumulando. Tá. E eventualmente eu era uma criança que vivia, era muito capetinha, então eventualmente eu ficava de castigo, e aí eu matava o tempo lendo os quadrinhos. E aí eu me apaixonei. E aí então, desde pequeno, eu sempre tive essa ligação muito com quadrinhos. Mas você não desenhava ainda? Ainda não. Tá. As minhas influências com arte, para desenho, veio por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela desenhava muito. Interessante. Assim como o meu primo. E o meu primo, ele trabalha com ela até hoje, inclusive. E foram pessoas que quando eu via o desenho, eu pedia para elas desenharem para mim. E quando elas não queriam desenhar, eu comecei a pensar, mas eu tenho que começar a desenhar eu mesmo. Então, começou a desenhar, tinha uma ligação com quadrinhos, e eu gostava muito de jogar videogame também. Acontece que, por causa disso, raramente, quando eu ia em livraria, aparecia aqueles artbooks de jogos. Sim. E eu lembro que encontrei de um jogo que eu tinha muito medo na época, e eu comprei porque aquilo que eu queria parecer adulto, sabe? Eu falei, não, era um jogo de terror, então eu comprei para mostrar que eu era machão, sabe? Tá. E aí eu comprei. E tinha sustos mesmo, assim, né? No artbook não, o artbook era... Não, tinha alguns sustos assim também durante o joguinho. Nossa, totalmente. Fantasma e... Não vampiro, essas coisas não, né? Ainda, né? Não, eram fantasmas. Era aquele jogo muito popular japonês, né? Que era o Silent Hill, que ganhou verdade, ganhou prêmio, né? Legal. E aí eu lembro que eu fui jogando, e aí eu lembro que eu fui acompanhando o que eles diziam como era o processo criativo para criar a ação dos monstros. E aí eu lembro que eu li isso, e aí eu era pequeno, mais pequeno do que eu deveria para estar jogando aqueles jogos. E eu tinha uns 9, 10 anos, eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E eu decidi que eu queria trabalhar com concept art. Que legal. Os desenhos da tua mãe eram mais caricatos ou eram desenhos mais sérios do que das coisas? Por exemplo, sei lá, desenhar uma coisa que é real, que se identifica. Ou se era alguma coisa, tipo, caricatura, alguma coisa assim e tal. Não, minha mãe sempre trabalhou muito no realismo. Sério, né? Tá. E teu primo também? Não, o meu primo, ele é mais puxado para a área de design, mas os trabalhos dele, quando eu via, quando eu era pequeno, eram coisas puxadas por cartoon, mas ele faz de tudo. Ok, bacana, que legal.
O teu primo está convidado aí, se você quiser ser entrevistado. Eu vou chamar ele. É isso, por favor. E teus primeiros desenhos, você lembra como é que era? Naquela época, nossa, horrorosos. Mas se copiava algum desenho assim? Eu não, eu tentava ir de cabeça porque eu achava que era assim que se aprendia quando eu era pequeno. E eu lembro que eu fiquei tão frustrado quando eu era pequeno com o desenho, porque minha mãe desenhava muito bem. E eu lembro que eu cheguei um tempo quando eu era pequeno que eu implorei de joelhos para me colocar em uma escola de artes. E lá em Taubaté tem uma ótima escola de desenho, que é a Acrópolis, e aí eles me colocaram lá. Só que meus pais nunca quiseram que eu seguisse caminho de arte, nunca. Talvez para eles era assim, você tem que ser engenheiro, médico, É exatamente isso. Então eles me colocavam, eu ficava 2, 3 meses, aí eles, já era hora de sair, né, Caio? Aí eles me tiravam. Aí ano passado eu implorava de novo, e foi um ciclo de ir, voltar, e voltar, e voltar. Eu que até combinou, porque os meus pais queriam que eu fosse ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Então, eu queria trabalhar com arte, sempre isso. E eu lembro que na época eu queria agradar os pais, assim, eu fui fazer direito. Eu fiz um semestre assim, de direito, aí começou o Covid, né? E aí eu lembro que quando começou o Covid, teve toda aquela paralisação de aulas no primeiro momento e etc. Isso aí eu falei, eu acho que eu posso começar a ir para artes. Então comecei a estudar para o vestibular da Belas Artes em segredo, prestei em segredo, passei. Bacana, legal. Aí você fez muita coisa online no começo, né? Nossa, demais da conta. Certo, entendi, que legal. Mas aí você se identificou mais, né? Nossa, 100%, sempre quis trabalhar com isso. E é um curso muito interessante, porque, por mais que eu goste até de direito, até hoje eu gosto, eu acho muito mais interessante começar a ver tanto as questões antropológicas da arte, etc., em vez de ficar discutindo parágrafos. E aguçar a criatividade, né? Nossa, totalmente. Você vê uma coisa, mas fala assim, se eu tiver um outro olhar, pode ser diferente. Porque nas artes é uma coisa assim, se você pega, por exemplo, um roteiro de cinema, você dá para 10 diretores, sai 10 filmes diferentes. Sim. Né? O caminhar da coisa pode ser igual, mas assim, o tipo de filmagem, os ângulos, tudo mais, vai ser totalmente diferente. Né? As músicas também e tudo mais. Né? E também nas ilustrações é isso. O professor pode dar o mesmo tema para todo mundo, cada um vai ser um trabalho diferente. Né? Interessante. O que você mais gosta hoje de ilustrar? Personagens, principalmente. Tá. Personagem do ponto de vista mais sério ou mais assim, caricato ou diferente? Como que você gosta mais? Eu acho que eu gosto mais de elaborar eles, porque visto que eu cresci muito com influência de quadrinhos, eu sempre gostei de fazer personagens que fossem marcantes. Tá. Mas assim, mais sérios. Sério. Assim, da proporção que é um ser humano hoje, por exemplo. Sim, Tá? Que legal. E você chegou a criar algum personagem? Nossa, muitos. Que legal. Como é que foi isso daí? Primeiro que você pensou e como que você imaginou o tipo dele, a presença dele aqui na Terra, a vestimenta, como que você pôs cores? Então, eu acho muito interessante porque depende muito da influência que eu estou bebendo na época. Quando eu era muito pequeno, eu assistia muito TV, eu brincava muito, eu sempre fui muito reparativo, então, por exemplo, se eu assistisse muito um Batman da vida, eu ia imaginar, se eu tivesse um personagem meu no universo do Batman, então eu criava usando trabalhos de artistas que fizeram Batman, por exemplo, Tim Burke, etc. Tim Bruce, na verdade. Então eu ia tentar desenhar naquele estilo e falar assim, esse aqui é um parceiro do Batman que ninguém conhece, tá? Coisa assim. Interessante, tá? É vilão ou amigo? No começo eu era mais amigo, depois eu comecei a fazer vilão, que era mais legal. Legal. Então, e aí cada personagem tem uma particularidade, né? Com certeza. Legal. E quando eu era pequeno eles eram claramente eu usando roupa tipo diferente de super-herói, hoje em dia são personagens mais diversos. Que bacana. Ou você chegou a fazer uma história em quadrinhos completa? Eu sempre fiz, mas eu acho que eu nunca mandei para publicar, sabe? Porque hoje em dia eu leio... E você fazia tudo preto e branco ou colorido também? Preto e branco. Hoje em dia eu estou começando a estudar cor só hoje, porque hoje em dia eu encontro apelo, mas eu sempre tive uma atração muito grande por trabalhos em preto e branco, principalmente depois que eu comecei a
ali mais ou menos nos meus 16 anos, começar a acompanhar livros, jogos e pegar livro, trabalho do Tim Bradstreet. Sim. Que ele fazia em nanquim, assim, dava um peso para... Mas você chegou a sentar em prancheta também ou não? Já, com certeza. Legal, muito bom. Isso daí é realmente fantástico. Você, os seus trabalhos você faz grande ou você faz do tamanho do comic já assim? Bom, Hoje em dia o que eu mais gosto de trabalhar é no A3. Ok, tá bom. Que depois dá para diminuir, dá para fazer tudo, né? Dá pra, quando for tirar foto também dá para cortar bonitinho. Isso, então o A3 ele é o dobro do sulfite. Isso. Né? Tá, perfeito. Aí você já faz ele na vertical, assim uma página só, né? Uhum. Não assim para ser 2 páginas do A4. Você faz ele uma página só, é isso? Uma página só. Maravilhoso, tá bom. E o papel que você gosta de fazer? O canson, ele tem... O canson. Já fez do papel, aquele transparente lá também, não? Não cheguei a fazer. Ah, tá, ok. Mas o canson absorve bem, né? Absorve, maravilhoso. É que ele também tem ele é mais poroso, né? Então o atrito é maior, então o controle da mão é maior também. Perfeito. Você faz primeiro a lápis, as margens ali e tal, os quadrinhos. Uhum. Interessante. Quando você, na tua cabeça, por exemplo, você vai fazer aquela página, você mais ou menos já idealiza o que vai? Ou, por exemplo, você faz esse quadrinho, dependendo desse quadrinho, você vai fazer o outro, depois o outro, ou você já faz assim, ó, isso daqui vai ter isso daqui tem do rascunho ali e tal, isso daqui vai ter, nesse balão aqui vai ter uma frase assim, vai ter uma onomatopeia lá de... Você já faz, já pensa na página como um todo? Então, quando eu era pequeno, eu não sabia muito o processo de fazer quadrinho, eu só ia fazendo porque eu achava divertido. Hoje em dia, depois que você vai, estuda, pega livros sobre o assunto, hoje em dia eu planejo, eu escrevo o roteiro e depois do roteiro eu boto, essa página, o quadrinho 1 é assim, o quadrinho 2 é assim, daí eu tenho a descrição de como vai ser o desenho, aí eu posso colocar uma anotação que aqui vai ter uma onomatopeia assim e por aí vai. Interessante. Quando a última história em quadrinhos que eu fiz, eu tinha acho que 18 anos de idade. E era 100 páginas. Só que ela inteirinha foi assim. Eu fazia o quadrinho, aí eu pensava o que seria o outro. Depois o que seria o outro. Depois, quando estava assim, umas 90 páginas, eu tinha que reler para ver como eu ia fazer o final. Para evitar que alguém que tinha morrido lá não retornasse, né? Mas é interessante. Que momentos que você tem mais inspiração? Manhã, tarde, à noite, às vezes do chuveiro? Chuveiro é o melhor para ter ideia. Que legal, tá. Mas os períodos... Mas assim, no ônibus, no metrô, às vezes surge alguma coisa também? Acho que sempre está surgindo a todo momento. Tá. Mesmo assim, televisão? Assistindo televisão principalmente, você vai bebendo de outras fontes. E aí você já faz alguma anotaçãozinha no celular, no papel ou não? Sim, eu tenho no meu celular, eu tenho aquele gravador de voz que ninguém usa no celular, sabe? Sim, é verdade. Eu uso para guardar ideias. Perfeito, que bom. Legal. Ô Caio, o que mais? Você agora, você está no 5º semestre, é isso? Isso. Quanto falta? Me fala ano que vem já. Ah, que bacana. E aí você pretende trabalhar como freelancer, trabalhar também em empresas de propaganda, editoras, como que você está pensando? Atualmente eu já trabalho como freelancer, com ilustração no caso. Perfeito. Mas o meu plano é eventualmente vir a trabalhar com editoras e fazendo não só quadrinho, mas ilustração ou concept art para empresas também. Interessante. Não, a gente, mostrando aí teus trabalhos aí, a gente vê que é um negócio gostoso e bacana. Eu adoro. Parabéns. Você mais destro ou usa as duas mãos para desenhar? Eu sou destro. Então tem que pensar o seguinte, quando for jogar bola, quando for fazer alguma coisa, tem que pensar, preservar a mão. Realmente. Que tem coisas que não parecem assim. Eu até brinco com o dentista, por exemplo, se ele no final de semana vai jogar bola e se machuca, aquilo traz sérias consequências depois, porque ele não consegue depois mais trabalhar. Tem determinadas profissões que você faz, usa só processo criativo, assim, mas tem coisas que, quando depende de alguma situação, se for esquerda, isso está tudo bem, mas se não
Porque é difícil você achar alguém que domine os dois lados, né? É muito difícil. Então você imagina assim, você machucou a mão hoje, para você pegar o nanquim lá e fazer os quadrilhos com a esquerda, é mais difícil, né? Porque é bem difícil. Difícil, então é bastante importante. Legal. Bom, Caio, nós estamos aí nos seus finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, aqueles que têm o desejo de trabalhar com ilustrações e tal. Nas palestras anteriores aí, né, foi falado que a gente tem que aproveitar e seguir os sonhos. Uhum. Porque isso vai ser a mesma coisa que você recomenda e os seus contatos que nós vamos deixar escrito aqui também, mas eu quero que você fale. Não tem problema. Então, para não falar a mesma coisa do outro, porque eu diria, mas eles disseram antes, aí eu não posso manter igual. Então, eu acho que eu diria, para tentar conciliar sempre, você poder aproveitar a presença das pessoas que você ama e o seu trabalho e não ter que escolher entre um dos dois. Perfeito. E seus contatos? Bom, eu tenho um Twitter, Instagram e Facebook que ficam por lacaio.art. Perfeito. E o meu telefone é 12 991 716212. Perfeito. Para quem quiser uma Caio, coisa. volte outras vezes, tá? A gente quer, TV Relação, a gente quer ficar acompanhando você aí quando você estiver lá ilustrando com a Marvel, ilustrando com O que me dera. Você vem aqui falar com a gente, fala. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos a esse fantástico ilustrador, Caio Queiroga, nós lançamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.